Senhor Jesus, muito obrigado por esse abraço que o Senhor nos dá nesse momento. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todas as manhãs o Senhor vir renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança, renovar a nossa alegria. Obrigado, Senhor. O Senhor não falha nunca. O Senhor não falta um só dia. A nossa fé é que é pequena. Às vezes a gente duvida, às vezes a gente desconfia, mas o Senhor sempre vem, sempre está conosco. Principalmente, Mestre Jesus, nos momentos mais difíceis das nossas existências. O Senhor sabe exatamente o que me aflige, sendo que eu não falei para ninguém. O Senhor sabe o caminho que eu devo tomar, mesmo que eu esteja totalmente equivocado, totalmente cego para todos os lados. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, por independente do que eu fiz, do que eu aprontei, do que eu não fiz. Obrigado, Senhor, por o Senhor não me julgar. Pelo contrário, pelo Senhor me acolher nesse momento mais frágil da minha vida. Obrigado, Senhor, por tirar do meu coração toda essa angústia, toda essa opressão, todo esse peso. E colocar, Mestre Jesus, o sol do entusiasmo, o sol da esperança, o sol da certeza que uma luz há de vir. Muito obrigado, Senhor, que eu e todos os meus irmãos desse país, desse planeta, encarnados e desencarnados, todos que estão em aflição, todos que precisam tanto de Ti, Mestre Jesus, venha nos envolver com o Teu amor, venha nos envolver com Tua paz. E que nessa manhã, nesse momento de estudo, a gente possa, Mestre Jesus, esquecer tudo lá fora, as preocupações, tudo aquilo que nos tira a atenção, e permita, Mestre Jesus, nos momentos de estudo, abrir a nossa alma para o entendimento, a nossa capacidade de compreensão para receber o recadinho que o Senhor vai nos dar nesse dia, nessa gloriosa manhã. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Termal, bom dia aos internautas que nos acompanham pelo canal do YouTube. Hoje o tema da nossa reflexão é uma pergunta. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Essa pergunta, ela está no Livro dos Espíritos. Kardec faz essa pergunta aos espíritos superiores na questão 886. E eles respondem assim: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Tem uma passagem lá no Evangelho de Mateus, ela está no capítulo 22, nos versículos 34 a 40, e eu gostaria muito de ler para vocês. Ela começa assim: mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, ele diz: e assim,
tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vejam, Jesus fala do mandamento e os Espíritos falam como cumprir este mandamento. E a melhor forma da gente conseguir realizar isso é refletindo como nós gostaríamos de ser tratados. É muito simples o raciocínio. O que eu não quero para mim, eu não faço para os outros. O que eu quero para mim, eu faço para os outros. E aí Kardec comenta a questão 886 do Livro dos Espíritos, sobre como Jesus entendia a palavra caridade. Ele diz assim: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Ele ainda diz mais, que segundo Jesus, a caridade não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, superiores ou iguais. Ele nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência. E nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que normalmente a gente faz. Enfim, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, intitulado Amar o Próximo como a Si Mesmo, ele é um capítulo muito lindo, porque nós vamos ver nas instruções dos Espíritos, eles falando sobre a lei de amor, sobre o egoísmo, sobre a fé e a caridade, sobre a caridade com os criminosos. E por quê? Porque o ódio, meus irmãos, nos afasta de Deus e o amor nos aproxima dele. Nós precisamos urgentemente esquecer o legado de Moisés, no sentido do olho por olho, dente por dente. Precisamos urgentemente acordar para as verdades de Jesus. Porque depois de Moisés veio Jesus e nos ensinou que a lei de Deus não é olho por olho, dente por dente. Jesus ensinou que Deus é Pai. Jesus ensinou que Deus não castiga, não é um Deus punitivo. Jesus ensinou que Deus é um Deus de amor e que para isso e por isso devemos nos amar uns aos outros. Vejam a reflexão que Kardec faz lá nesse capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo, lá no item 4. Eu vou ler para vocês, vejam. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhes damos? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens a tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. Vejam, ainda nesse capítulo, eles falam que o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Então, veja os Espíritos nos alertando, né? Que esse amor que Jesus fala, ele também não se restringe e não deve se restringir ao nosso círculo estreito de parentes e amigos. Para praticar a lei de amor, como Deus quer,
é necessário que cheguemos a amar pouco a pouco e indistintamente a todos os nossos irmãos. Eles nos alertam que a tarefa é longa e difícil, mas que essa é a vontade de Deus. Então vejam, nós temos que ter essa consciência, temos que nos ver todos como irmãos. E à medida que a gente vai vendo isso, porque ele diz que é uma tarefa longa e difícil, nós vamos tendo essa consciência, né? E vamos chegar a nos amar, porque essa é a vontade de Deus. Daí, nós voltamos à questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Todas essas virtudes que precisamos desenvolver em nós, elas estão no Evangelho. Benevolência para com todos é a boa vontade, o afeto, a estima em relação às pessoas, é a empatia. Precisamos deixar de ser indiferentes ao outro. Precisamos ter mais empatia, nos colocarmos no lugar do outro, que raramente fazemos. A indulgência para as imperfeições alheias. Eu lembrei de Jesus na parábola da mulher adúltera, quando ele diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Significa o quê? Que devemos fazer da indulgência um dever, pois não há quem não necessite para si de indulgência. Jesus ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros aquilo que desculpamos em nós. Devemos ser severos conosco e indulgente para as fraquezas alheias, ou seja, a gente tem que evitar a maledicência. O que a gente não faz, o que a gente mais faz é a gente fazer a maledicência. É falar do próximo, é julgar o próximo, a atitude do próximo. Às vezes a gente faz aquilo que a gente está julgando, mas o outro não pode, a gente tem um atenuante. É o que a gente faz de errado. O perdão das ofensas. Quando Jesus disse a Pedro para perdoar 70 vezes 7, o que ele quis dizer? É para a gente perdoar sem limites. Por isso ele disse: bem-aventurados os misericordiosos. A razão do nosso sofrimento, ela está na lei que nós não obedecemos. Nós relegamos a segundo plano as questões espirituais e seguimos no sofrimento, porque seguimos equivocados. E eu repito, precisamos sair do piloto automático. Precisamos acordar para as questões que realmente importam. A gente coloca Jesus de lado só procurando nos momentos de desespero. Está aí a razão para tamanho sofrimento. Nosso afastamento de Deus, nosso afastamento da lei de Deus, que é a lei de amor. É a lei de amor. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, eles nos falam que o nosso sofrimento, ele é fruto do nosso afastamento da lei natural, que é a lei de Deus, né? Por quê? Porque ela é a única necessária para a nossa felicidade. Essa lei, a lei de Deus, ela vai dizer o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. E essa lei, os Espíritos nos dizem lá na questão 621, ela está na nossa consciência. Quando Jesus veio à Terra, ele veio justamente para nos lembrar. Porque nós esquecemos e desprezamos essa lei. Eu vou ler a questão 625 do Livro dos Espíritos, porque ela vai fechar essa nossa reflexão. Vejam o que ela diz. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Essa é a pergunta de Kardec. Vejam a resposta dos Espíritos.
Jesus. Simples assim. Jesus foi o modelo mais perfeito que Deus ofereceu para nós, para nos servir de guia e de modelo. E aí Kardec, ele faz um comentário sobre essa resposta, sobre Jesus. Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. A caridade, segundo Jesus, é uma ação benfeitora, capaz de modificar a criatura em todos os sentidos. É capaz de nos modificar em todos os sentidos. Tanto para quem oferta a caridade, tanto para quem recebe. Quando Jesus nos pediu para amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ele resumiu o trabalho de caridade na sua caridade. E isso, ele gera a união de todos nós, de todos nós. Por isso, por essa razão, nós podemos concluir dessa reflexão sobre a forma como Jesus entendia a caridade, que a caridade pura, ela não se restringe somente em comida, em roupa, em teto. Ela se estende em todas as direções que a gente possa entender. Ela nos salva. Porque todo gesto de amor nos leva a quem? Nos leva a Deus. Deus é amor. Então, todo gesto de amor nos leva a Deus. E nos faz ver Jesus dentro de nós. Mas um Jesus não na cruz, não crucificado. Um Jesus não no sofrimento, mas um Jesus dentro de nós sorrindo. Porque nos ajudou a vencer a nós mesmos. Esse foi a grande missão de Jesus, nos ajudar a nós nos vencermos a nós mesmos, a nos mostrar como devemos fazer para chegar até o nosso Pai, até Deus que é amor. Se eu não amar, eu não chego até Deus. E se eu não amar, eu sofro. Então, meus irmãos, que a gente possa refletir muito sobre essas questões, refletir sobre Jesus, sobre a sua importância na nossa vida, na vida do nosso planeta, na vida da humanidade. O quanto os seus ensinamentos foram de amor por nós, para nós e por Deus. Então, o que nos falta é amar. O nosso sofrer, o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa aflição é a falta de amor. Eu espero, no fundo do coração, que eu tenha conseguido levar um pouco de amor para vocês. Eu espero que tenha conseguido estimulá-los a estudar, a conhecer a doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, porque é uma bênção na nossa vida. Desejo um bom final de semana a todos, com muita paz e muita harmonia e muita saúde a cada um de vocês. Então, queridos irmãos, neste momento em que nos preparamos para o passe, que cada um possa elevar bem alto seus pensamentos, ir ao encontro de Jesus, podendo também levantar suas mãos, ou levar sua mão ao seu ferimento, à sua dor, à sua angústia, à sua dor física,
a sua dificuldade do momento, entregando ao nosso irmão amado que disse-nos: ninguém irá ao Pai senão por mim, as nossas dificuldades. Pois que temos o Pai que tudo sabe, que tudo vê, que conhece os nossos sofrimentos, mas que enviou seu Filho amado para nos auxiliar a entender, a seguir em frente, sem jamais perder a esperança, sem perder a fé, que cada dia é um dia a ser vivido, porque esse presente chamado vida que nos foi dado, só o Pai sabe o tempo do seu extermínio. E que nós, na nossa pequenez de entendimento, possamos seguir os passos do Mestre amigo e seguir os seus ensinamentos, colocando em prática, principalmente, o seu amor. Pedimos, Pai amado, que neste momento toda a humanidade seja envolvida na tua luz de amor, encarnados e desencarnados. Que cada irmão possa receber um abraço amigo na forma de conforto espiritual, na forma do perdão, na forma de paz, de harmonia. Que cada lar seja visitado por um anjo amigo e assim o equilíbrio se faça. Vamos colocar a luz de Jesus como uma alegria imensa a invadir os nossos seres neste momento. Quando dizemos o poema de amor que esse mestre amigo nos ensinou, para que quando quiséssemos falar com o Pai, elevássemos bem alto o nosso pensamento, dizendo: Pai nosso, Pai de todos nós, que estás nos céus, na terra, em todos os mundos habitados, santificado seja, Pai, o teu nome. Que venha a nós, Pai, o teu reino, mas o teu reino de amor, Pai, de justiça, de caridade. Que seja feita sempre a tua vontade, Pai amado, acima da nossa aqui na terra. O pão de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como soubermos perdoar aos devedores. E não nos deixes, Pai, cairmos em novas tentações terrenas. Livra-nos de todo mal, agora e sempre. Que cada um possa estar recebendo esse abraço amigo. Que cada irmão que abreviou sua vida, ou que tem intenção de fazê-la, possa ser colocado no colo de Maria, Mãe de todos nós, que com o seu amor incondicional afaga a cada um, fortalece a cada um, ama, consola e perdoa, compreende e ampara, hoje e sempre. Muita paz, meus irmãos, muita luz. Fiquem com Jesus. E que assim seja.